Olá, este vídeo é uma carta aberta para o pastor André Valadão e a comunidade LGBT. Então, não sou nenhuma digital influencer, nenhuma conhecida aí no meio da rede social, mas eu sou cristã. Eu acho importante me posicionar como igreja nesse momento para falar sobre essa polêmica. Eu vejo que as coisas poderiam ser mais simples, mas o extremo complica de ambos os lados. Quando eu falo de extremo, é ambos os lados. Tanto a igreja extremista quanto os movimentos que são extremistas. A realidade é que um extremo sempre vai gerar outro extremo. Vamos direto ao ponto? Então, eu vi o vídeo do pastor e cantor André Valadão e analisei minuciosamente, com cautela, para ter um pensamento. Porque eu acho importante, sim, que a igreja se posicione como igreja para certas coisas, mas o problema é quando a igreja se torna seletiva perante alguns pecados. Então, quando eu vi o vídeo do André Valadão, a primeira interpretação que eu tive foi a interpretação que muitos crentes tiveram. Não sei se foi por inocência ou se foi porque eu realmente não queria acreditar que o pensamento, que a interpretação daquele vídeo fosse algo realmente extremo. Quando ele diz que ele começa o vídeo falando sobre a depravação do homem e tal, do homem homossexual, no caso, da homossexualidade. E aí, do nada, ele cita a referência que nem todos pegaram, acerca de se Deus fala que se Deus pudesse, ele mataria todos. Mas aí, como ele mandou o arco-íris, então, algumas pessoas pegaram a ideia, né? Ele mandou o arco-íris, tá falando da aliança lá, na referência de Noé. Então ele não ia matar. Então estava nas nossas mãos. Tipo, na mão da igreja, pelo menos eu tinha entendido que tá na mão da igreja se posicionar e tal, mas assim, esse vídeo dá sim para ter duas interpretações. Sabe por que dá para ter duas interpretações? Porque houve duas interpretações. Então, a igreja em si, por conhecer as referências do que ele quis dizer biblicamente ali, entendeu desta forma. Mas muitos crentes também não entenderam. Porque o vídeo dá sim uma brecha para entender de outra forma, porque ele não deixou bem explicado. Ele não falou de Noé, ele não falou da aliança em si, ele não falou que quando Deus matasse, pudesse, matava todos. Ele não se referiu em contexto de humanidade, né, da depravação total do homem em si, e já que ele vinha falando de homossexualidade, da depravação da homossexualidade, e aí ele fala, tá com vocês. E dando a entender ainda que foi Deus que mandou falar dessa forma. Então, temos um problema sério. Esse é um ponto, é essa visão. O segundo ponto que eu vi de erro é porque é uma mensagem doutrinária, onde ele joga para redes sociais, para Deus e o mundo ver, onde tem um público muito grande que o acompanha. E muitos desses homossexuais, a comunidade LGBT, já foram crente. A maioria deles pode-se dizer que já foram crente ou são filhos de crente. E escutou André Valadão, escutou Diante do Trono, a maioria deles. Conhece todas as canções, se bobear. Então, é uma oportunidade que ele perdeu de poder ganhar muitas almas para Jesus, falando do amor de Jesus, falando do evangelho. Então, meu amigo André Valadão, meu amigo, porque eu não te conheço pessoalmente, conheço só através das suas canções e agora das suas mensagens, enfim. Não sei qual foi a tua intenção, se tua intenção foi de fato plantar discórdia, ser polêmico, chamar atenção para as tuas redes sociais, para o teu perfil. Se você fez isso de forma ingênua, eu acho pouco provável você ter feito isso de forma ingênua, porque você pegou o tema do mês do ano, o mês de junho é o tema que celebra o orgulho LGBT, e jogou na igreja e jogou para as redes sociais. Eu vejo mais como um cutucão para a comunidade do que uma luta contra um pecado. Eu acho que a igreja, quando ela quer se posicionar contra o pecado, ela se posiciona de forma geral e não de forma seletiva. Eu espero que esse microfone esteja funcionando em nome de Jesus, amém. Quando a igreja quer se posicionar, ela se posiciona contra todos os pecados. E é muito engraçado, porque a gente fala que a igreja não mata fisicamente, mas psicologicamente, e muitos fatores matam sim. E eu já presenciei, inclusive recentemente, coisas horríveis dentro da igreja, falando acerca da homossexualidade. Até de induzir que irmãos da igreja são homossexuais,
pelo comportamento em si, não tem nem provas e já induzem que aquele irmão é homossexual. E aí eu fico observando e eu penso, será que a igreja de fato está preparada para receber homossexuais? Está preparada para receber drogados, prostitutas? Não tá. Só quem teve preparado mesmo para receber esse tipo de pessoa, que a sociedade julga e condena, foi o próprio Jesus. E o próprio não condenou. Isso é que o que me impressiona, entendeu? Então fica o meu questionamento para o cantor e pregador André Valadão. Que tipo de Jesus você tem apresentado para o teu público? Entendeu? Para a tua igreja até. Que tipo de Jesus você tem apresentado para essas pessoas? Porque boa parte da comunidade vê Jesus como algum revolucionário político, né? Ou então Jesus mais good vibes, entendeu? Um Jesus que ama vir de como está. E uma parte da igreja vê Jesus como um Jesus legalista, um Jesus religioso. E o Jesus bíblico aponta que ele odiava e odeia a religiosidade. Deus, ele não faz distinção entre pecado, pecadinho ou pecadão, mas se tem uma coisa que eu sei que Jesus odeia, é a hipocrisia, o fariseísmo, enfim. Então, não vamos ser seletivos, não vamos ser hipócritas. Tem muita coisa errada dentro da igreja. Pastor, exorte o erro que está dentro do templo, entendeu? Jesus, ele incomodou foi o sistema religioso. Sabe por quê? Porque Jesus, ele conhecia o pensamento, as intenções do coração humano daqueles que eram considerados piores perante a sociedade, mas eles sabiam dos erros deles. E eles se sentiam rejeitados. E Jesus não rejeitou. Agora eu quero me adicionar para o público LGBT. É o seguinte: Jesus ama você. E eu sei que, tipo, parece balela falar isso, mas não é. Jesus ama você. Pode ser que a igreja te rejeitou, alguém ou alguma pessoa específica, a religiosidade te machucou. Talvez você foi ferido pelo seu pai que te rejeitou, pela sua mãe, pela religiosidade. Mas Jesus, ele não te rejeita. O Messias, ele não te rejeita. Sabe qual é a palavra de Jesus para você? Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. Aprendei-vos de mim, que sou manso e humilde de coração, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus também odiava a religiosidade e ainda odeia. Jesus odeia a hipocrisia dentro dos templos. Aí você pode falar, então por que você se posiciona como cristão? Porque eu não vivo uma religiosidade. Eu não vejo o que eu sigo, o cristianismo, como a religiosidade. Eu vejo como estilo de vida. Meu estilo de vida é Jesus. Eu não sou nenhum exemplo de santidade para ninguém, mas eu tento me parecer com Jesus. E se Jesus ele lutava contra o sistema religioso, é como ele que eu devo fazer. Você que se considera igreja, se posiciona como igreja, copie Jesus. É só observar o que Jesus faria. Eu creio que o meu Jesus, se ele viesse aqui à Terra como homem de novo, ele abraçaria essa comunidade. Eu não estou falando de abraçar pecado de ninguém, mas ele não faria distinção entre pecadinho e pecadão. Essa que é a realidade. Ele ia abraçar, como qualquer outro pecador que ele abraçou. Ele ia abraçar, ele ia curar as feridas. É isso que Jesus faz. É isso que é amor. O que é de fato o evangelho? O evangelho é nada mais, nada menos que as boas notícias de salvação. E sabe por que eu resolvi me posicionar e vim falar sobre isso? Porque eu tenho amigos que são homossexuais e que deixaram de ir para a igreja, deixaram de servir a Jesus por conta da religiosidade. Eu tenho um amigo, inclusive faz tempo que eu não converso com ele, que uma vez ele se abriu para mim e ele falou como ele se sentia e ele já pensou em até se matar por conta disso, porque ele pensava que Jesus o rejeitava, ele pensava que Jesus odiava ele, que Jesus ia mandar ele para o inferno por causa da forma que ele se sentia. Ele sentia atração por homens, então para ele já estava condenado. E muitos outros, tem muitos homossexuais LGBTs que se mataram por conta disso. Porque acredita que Jesus não o ama, que não tem solução, que Jesus já o condenou. Quando na verdade, a diferença entre eu e você é só o tipo de pecado. Você peca, eu também peco. E Jesus não me ama mais por ser cristã.
por seguir ele e te ama menos por não segui-lo. Na verdade, ele te convida para seguir. O evangelho são as boas notícias de salvação. A função de Jesus aqui na terra foi nos salvar. Ele veio com esse propósito de nos salvar, de morrer na cruz para nos salvar de todo o pecado da natureza humana. Nós pecamos por natureza, todos nós. Se a igreja parasse de fazer distinção de tipo de pecado e de tratar, esse pecadinho aqui, vamos deixar passar, esse aqui vamos condenar. Se a igreja parasse de fazer isso e tratasse pecado tudo igual, eu acho que seria muito diferente. Ganharíamos muitas almas para Jesus. Então, André Valadão, direcione mais as tuas pregações como pregações evangelísticas. Em vez de você pregar contra a comunidade, pregue para a comunidade. Faça como Jesus faria. Abraça essas almas. Muitas delas estão com vazio e a gente termina de matar. Eu não tô falando, não julgueis, não sei o quê. A gente realmente não tem essa função. Nossa função de julgar como igreja é no contexto geral de exortar a igreja do Senhor e não ficar apontando o dedo na cara dele, daquele, de um, de outro, dizendo que ele vai pro inferno e pegando um tema que é muito delicado para ficar batendo de frente. Use sabedoria que talvez Deus tenha te dado, tente aplicar ela. Ganhe essas almas para Jesus. Muitos já te admiraram e hoje não te admiram mais. Não estou procurando aprovações dos homens, estou procurando as aprovações de Deus, diz o apóstolo Paulo. Mas ele estava falando justamente de lutar contra esse sistema religioso. Nós, como igreja, temos que lutar contra esse sistema religioso e abraçar as almas, pregar o verdadeiro amor de Cristo, o verdadeiro evangelho, que são as boas notícias de salvação, porque na verdade todos estamos indo para o mesmo caminho, que é o caminho do inferno, que foi o caminho que estava sentenciado para nós. E Jesus veio para chamar para a gente voltar e seguir a Ele, porque Ele veio nos salvar. O sangue de Jesus foi derramado para nos justificar, entendeu? E quem muda, quem transforma o homem é Deus. É o próprio Jesus através do Espírito Santo. Vamos ganhar as almas para Jesus e deixa que o resto é Deus quem vai trabalhar. É Deus que vai lidar. Vamos tratar com sabedoria as almas. Como é que a igreja que condena dessa forma vai ganhar essas almas para Jesus se a gente não tem sabedoria? Nem para falar de um assunto tão delicado. Porque parece que dá a entender que eles gostam de ser como são desde criança. Eles amam, por acaso, o preconceito, eles amam que toda uma sociedade se impõe contra eles. Vamos nos posicionar como igreja e abraçar essas almas. Elas precisam de Jesus assim tanto quanto nós. A graça, ela não é só para mim. A graça não é só para o pastor da igreja. A graça não é só para você, André Valadão. A graça é para todos. E nem todos vão conseguir alcançá-la e pode ser nossa culpa. André Valadão, essas almas estão na nossa responsabilidade. E se elas perecer, nós seremos os culpados. E tome cuidado para você não se responsabilizar por toda uma comunidade e ter o peso na sua consciência. A melhor forma de ganhar essas almas para Jesus, de pregar contra o pecado, é sendo exemplo. Essa é a melhor forma de ganhar almas para Jesus. Que possamos ser exemplo para essas pessoas, que possamos abraçá-las. Tem gente que nem chega perto. Não, meu, que isso? É humano como eu e você, que tem dores, que tem sentimentos, que tem pecados como eu e você. Então vamos ter sabedoria para ganhar essas almas para Jesus, porque elas precisam de salvação. Elas também têm vazio, elas também têm dores na alma. E é muito triste uma pessoa chegar no ponto de pensar que Jesus não ama mais ela, de que não tem mais jeito para ela. Eu, quando estava com depressão, eu pensava que o meu caminho estava traçado para o inferno. E era uma grande mentira. E hoje eu tô aqui para falar disso. Eu posso não ser uma lésbica, posso não ter desejos por outra mulher, mas eu também tenho os meus pecados. E que eu luto todos os dias contra ele. Então vamos parar com esse seletivismo de pecado. Se posicione como contra o pecado. Sim, temos que fazer isso, mas não vamos ser seletivos, tá? Vamos amar essas almas, vamos ganhá-las para Jesus. Comunidade LGBT, Jesus te ama. E a igreja de Cristo, muitos ainda têm a mente aberta para entender que vocês também precisam ser abraçados.
Não sinta ódio da igreja. Eu sei que vocês têm ódio. Sinta ódio da religiosidade. A religiosidade eu também tenho ódio. Jesus também tinha. Mas a igreja do Senhor, ela também é pecadora. Está num processo de purificação todos os dias. Tá? Que Deus os abençoe.